Boa noite, pessoal. Eu sou Ayrton Dornelles e estamos iniciando pela TV Liberdade Solidária mais um programa Vinha Espírita, desejando que Jesus possa entrar no lar de cada um de nós, abençoando as nossas famílias. Hoje é dia 19 de setembro de 2021 e vamos exibir um estudo sobre o poder da palavra. Esse estudo foi elaborado e será apresentado pelo colaborador do canal, Thales Teixeira Júnior, que é um trabalhador do Centro Espírita Allan Kardec, da cidade de Itajaí, em Santa Catarina. O nosso amigo Thales foi companheiro espírita durante nossa juventude, quando frequentamos a Casa do Caminho Dr. Fernando Duó, em Santa Maria, e naquela ocasião, ele então, após realizar a sua graduação em Direito, iniciou suas atividades profissionais junto à Polícia Federal, quando então deixamos de ter um contato mais diário. A vida, no entanto, se encarregou de nos unir novamente aqui nesse estado de Santa Catarina, onde então nos reencontramos junto às nossas atividades. É, portanto, um grande prazer para nós exibir esse estudo desse amigo nosso e vamos então fazer a nossa reflexão, desejando que Jesus entre no coração de cada um de nós. Então, nessa noite, a nossa reflexão é sobre o poder da palavra. Algo que para nós é tão usual, tão natural, mas que à luz da doutrina espírita, quem sabe nós possamos aprofundar sobre o instrumento que a palavra, assim como o pensamento, pode servir não só para o nosso progresso, para a nossa saúde, mas também para a construção de um mundo melhor. Inicialmente, é muito importante nós recordarmos que a doutrina espírita nos situa como espíritos imortais, assim como toda religião. Mas diz que não só nós somos espíritos imortais, mas também somos espíritos que viemos de outras experiências, que a nossa origem não começou com esta reencarnação, com esta encarnação, mas sim ela vem como uma sucessiva gama de reencarnações, as quais vão nos trazendo uma experiência evolutiva. O Espiritismo nos diz que nós, espíritos, fomos criados simples e ignorantes, que sequer tínhamos nessa denominação que nós damos de espíritos. Começamos como princípios espirituais ou princípios inteligentes. Não tínhamos ainda a capacidade de desenvolver a inteligência, não tínhamos a capacidade de desenvolver a razão, mas nós fomos construindo isso justamente estagiando nos diversos reinos da natureza, né? Nessa relação constante que existe entre os dois elementos gerais do universo, que é o espírito e a matéria. Então, a partir da lei do progresso, que é uma das leis divinas, nós fomos reunindo uma capacidade de nos comunicar. Essa capacidade de nos comunicar, ela não se inicia a partir do momento em que nós já podemos ser considerados espíritos, como hoje nos encontramos. Mas ela já começa
lá, enquanto o espírito, enquanto o princípio espiritual ou princípio inteligente está estagiando no reino animal, até mesmo no reino vegetal. Lá começa a capacidade de nós estabelecermos uma relação, uma comunicação com outros indivíduos. Nós assistimos, eu e a minha esposa, que aqui se encontra outro dia, na Netflix, um filme, documentário, enfim, se não me engano, Fungos Invencíveis, Fungos alguma coisa. Recomendo, aliás, que assistam, é maravilhoso ver como a natureza se estrutura. Então, se propõe, né, aquele documentário, a nos apresentar este quarto reino da natureza, né, porque tem o mineral, o vegetal, o animal e o fúngico. Eu acho que é fúngico o nome do reino. Enfim, de tão complexo que ele é. E não é dando spoiler, como a gente diz hoje em dia, né, mas para chamar a atenção para que todos assistam, os fungos, eles se estabelecem no subsolo em redes, como se fossem redes neurais, extremamente complexas, ao ponto de o cientista dizer que as redes que se estabelecem no subsolo são tão complexas ou mais quanto a nossa rede mundial de computadores. Os fungos, eles vão se estendendo célula a célula, né, e vão se multiplicando e formando esta rede. E olha que interessante. É possível, aliás, é natural que uma árvore se comunique com outra árvore através desta rede, trocando substâncias, trocando nutrientes, elas se comunicam através de uma rede que se encontra no subsolo, né? Então, olha a comunicação já existindo no reino vegetal, só a título exemplificativo. No reino animal, nós nem precisamos aprofundar muito, né? Há uma comunicação constante. Então, o princípio espiritual que anima este espécime do reino vegetal, esse espécime do reino animal, ele vai agregando esses instrumentos que permitem a comunicação. Tanto ele emitir algo que seja compreendido pelo outro, assim como ele receber uma informação que vem do outro, né? Isso se dá por N possibilidades. Mas é lógico que quando esse princípio espiritual começa a reencarnar, então, na espécie humana, nos hominídeos, né? Até mesmo lá no reino animal, naquelas espécies mais evoluídas, né, como os chimpanzés, os orangotangos, enfim, tem mais uma ou duas espécies que são consideradas as superiores no reino animal, nós já percebemos, inclusive, ali, o esboço de uma comunicação verbal que já vai lembrar, não é, aquilo que nós fazemos hoje com uma grande naturalidade. E é lógico, o espírito ele não sai de lá e começa a reencarnar assim como nós estamos hoje. Ele passa justamente pelo processo de reencarnação, pela fase em que se encontram os hominídeos. Hoje aqui no planeta Terra nós já não temos mais corpos para isso, então os princípios espirituais que aqui se encontram, eles vão ter que ter experiências em outros orbes, em outros planetas, onde vai desenvolvendo esta capacidade de lançar a palavra e de a palavra do outro ser compreendida. Isso decorre da evolução, da lei de evolução, da lei do progresso. Então, não é algo que nos é dado de graça, é uma conquista do espírito, a capacidade, né, de exercitar, de lançar a palavra. Mas a palavra, que é um meio de comunicação, ela tem origem onde? No pensamento. Todos nós somos seres pensantes. E o pensamento, ele brota do espírito. A palavra pode brotar dos meus pulmões, né, que fazem vibrar as minhas cordas vocais, que, vibrando, fazem vibrar o ar que está aqui
e esse ar e essa vibração nas moléculas do ar vai chegar ao ouvido de todos que se encontram presentes e vai ser, então, recebido, decodificado, interpretado, e cada um vai entender o que eu estou falando. É assim que fisicamente ocorre, não é isso? Mas de onde vem a origem, o nascedouro da palavra? Do pensamento. E o pensamento está no espírito. Mas o pensamento também produz o seu fluxo. O fluxo, enquanto a palavra, né, é levada, enquanto estamos encarnados, a partir da vibração das nossas cordas vocais, produzem um fenômeno mecânico, que é a vibração das moléculas, o pensamento lançado, pensamento exercido, ele vai irradiar ondas eletromagnéticas, que vão ser captadas, né, por todos aqueles que estiverem no círculo de abrangência dessas ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, elas são compostas dos vetores elétrico e magnético, né? E vão ser percebidas por quem? Por encarnados e desencarnados que estiverem neste campo de ação dessa irradiação. Então, até mesmo a palavra não lançada, mas pensada, é o exercício disso que nós estamos falando. Não só a palavra falada, mas também a palavra pensada. E o que é muito interessante é que, quando nós pensamos, nós, assim como um ímã, né, a ideia, né, quando todos nós lembramos de um ímã, nós lembramos imediatamente do quê? Dessa capacidade que aquele pedaço, né, de mineral ou de algo imantado tem de atrair ou até mesmo de repelir algo a partir, né, das polarizações, né? Positivo com positivo vão se repelir, positivo com negativo vão se atrair, não é isso? Então, nós vamos já imaginar aquele campo magnético em volta daquela peça imantada, daquele ímã natural, certo? Então, alterando aquilo que está ao seu entorno. Tanto é que tem uma experiência muito interessante que a gente muitas vezes faz lá na escola, ou já viu até, né, em algum programa de TV, enfim, se a gente bota um ímã embaixo de um papel e bota ali uma limalha, um pó de ferro, este pó de ferro ele mais ou menos se organiza, né, no campo magnético, né, se concentra um pouco mais nos polos, faz uma parte ovalada, e ali a gente vai compreender mais ou menos como é que é o campo magnético. Então, vejam só, que aquele estado, né, natural das coisas, ele vai se organizar em cima da questão magnética. O nosso pensamento, que carrega os nossos sentimentos, que carrega as nossas emoções, o nosso modo íntimo de ser, de estar, ele produz um campo magnético à nossa volta, que também está modificando, atingindo, influenciando tudo que está à sua volta. Eu gosto muito de utilizar até o exemplo de uma lâmpada, né? Se nós pegarmos uma lâmpada ali, nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo, então, um foco irradiador, mas é irradiador do quê? De um fluxo luminoso, onde estão sendo disparadas partículas luminosas, chamadas de fótons, não é isso? Então está lá, né? E nós somos focos, onde nós irradiamos algo, esse campo eletromagnético, que carrega, né, que faz com que aquilo que está ao nosso entorno, que nós podemos dizer, né, que é o fluido cósmico universal, a matéria básica de onde tudo é construído, esse fluido cósmico universal e todos os seus derivativos, que está à nossa volta, vai se alterar, vai ter a alteração das suas propriedades a partir do modo que eu estou pensando, no modo que eu estou sentindo, do modo com que eu estou irradiando esse fluxo eletromagnético. Assim como o ímã altera aquele pó de limalha sobre o papel,
né, fazendo aquela forma, nós estamos alterando automaticamente esse nosso entorno. O fluido cósmico universal parece algo muito complicado, mas na própria codificação espírita, nas palavras mesmo de Emmanuel, em obras como A Caminho da Luz, Evolução em Dois Mundos, vai nos falar que nós estamos mergulhados no fluido cósmico, assim como peixes estão mergulhados na água de um grande lago, de um aquário, né? Então, nós sabemos que nós estamos mergulhados aqui na atmosfera terrestre, né? Composta pelos diversos gases, que inclusive nós respiramos, não é isso? Aqui existe um campo atmosférico, constituído de vários gases. Mas, além desses gases, existe uma matéria mais sutil, primitiva, onde inclusive esses gases também são compostos, que a gente chama de fluido cósmico universal. Então, o nosso pensamento produz ondas eletromagnéticas que trafegam não por esse ambiente atmosférico, mas pelo próprio fluido cósmico universal. Ou seja, qual a consequência disso? Vai alcançar campos muito maiores do que a nossa voz alcança no campo atmosférico que aqui nós estamos mergulhados também. Então, o nosso pensamento, uma vez produzido, ele se irradia a uma distância que nós não temos como mensurar, não é? Porque ele viaja à velocidade da luz. Nosso pensamento viaja à velocidade da luz, é quase que instantâneo. Eu penso aqui e alguém a uma distância muito grande pode estar recebendo a minha informação, porque ele viaja pelo fluido cósmico universal à velocidade da luz. Mas muito mais do que levar informação, não é? Ele altera as propriedades. Por que isso é importante? Por quê? Porque se eu tenho um fluxo mental que nós poderíamos dizer que é positivo, né, voltados em bons sentimentos, em bons pensamentos, harmonizados com as leis divinas, maravilha. Meu fluxo mental, ele produz o quê? Produz efeitos positivos. E o contrário também existe, não é isso? Se o meu fluxo mental, ele irradia maus pensamentos, negativos, que levam mágoa, que levam rancor, que levam culpa, que levam uma série de coisas que desagregam, que são, né, classificadas por nós comumente como negativas, eles também alteram o nosso campo, ou aquilo que está ao nosso entorno, de uma forma negativa. Isso é muito importante, porque as doenças brotam daí. As doenças brotam da desarmonia que geralmente nós causamos para nós mesmos. E vejam como o processo se opera. Vou fazer uma comparação muito tosca, muito primária, mas é assim que acontece. Se eu olhar para essa lâmpada, que produz o seu campo luminoso, certo? Se nós estamos nos vendo aqui, é porque aqui existe um campo luminoso que permite, né, que os nossos olhos captem, né, os diversos efeitos desse campo luminoso na matéria, certo? Onde que eu tenho a maior intensidade deste campo luminoso? Onde que está mais iluminado a partir desta lâmpada? Junto à lâmpada, mais próximo da lâmpada. Quanto mais próximo do foco irradiador, mais intenso vai ser, não é? O campo, no caso aqui o campo luminoso, certo? Então, vamos transportar isso para nós. Todos nós somos focos, somos propagadores de um campo eletromagnético que carrega propriedades positivas ou negativas. Onde que está mais forte este campo, seja positivo ou negativo?
próximo da fonte irradiadora, próximo de nós mesmos. Então vamos lá. Se eu tenho pensamentos negativos, de ordem negativa, sentimentos de ordem negativa, que são desagregadores, que provocam ondas eletromagnéticas longas, escuras, frias, como a gente estuda na física. Qual é o primeiro corpo a ser afetado? O meu corpo. O perispírito, que é o corpo espiritual, e este corpo orgânico enquanto estamos encarnados. Quem é o maior prejudicado pelo meu próprio jeito de mal sentir? Eu. E eu desorganizo todo um fluxo energético que era para ocorrer de uma forma harmônica. Aliás, cumprindo uma regra natural. Deus, ele se apresenta a todos nós a partir das suas leis. As leis divinas, elas nos mostram um grande processo harmônico. Tudo é para funcionar dentro de um processo de harmonia. Mas nós, que somos seres inteligentes, mas ainda num estágio muito primário dentro do nosso processo evolutivo, e ainda erramos muito com as nossas más decisões, nós provocamos o quê? Uma desarmonia. E é justamente essa desarmonia que faz com que as nossas doenças apareçam, os nossos problemas apareçam. Né? Lembrem, se a gente tem uma engrenagem que é para funcionar, né, redondinha, um dentinho casando no outro e girando, mas se eu altero a rotatividade de uma engrenagem dessa, eu vou ter uma girando de um jeito, né, num ciclo, e a outra girando nesse ciclo, e dali um pouco esses dentes não vão começar a casar direito, e daqui um pouco, o que vai acontecer? Um dente vai acabar quebrando o outro, e eu vou ter um defeito aí na minha máquina. É exatamente isso que acontece conosco. Se nós tivéssemos um proceder harmônico com as leis naturais, nós não teríamos o sofrimento, nós não teríamos as doenças, nós não teríamos as dificuldades que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Mas isso faz parte do processo natural de evolução. Afinal, fomos criados simples e ignorantes e estamos migrando da imperfeição para um dia chegarmos à perfeição cabível ao espírito. Um dia chegarmos à condição de espíritos puros, tal como o nosso modelo e guia Jesus. Mas ainda estamos no caminho. E como ainda erramos, ainda tomamos decisões que são desarmoniosas, que são conflitivas com as leis naturais, surgindo daí, né, as nossas mais diversas dificuldades. Então, o nosso pensamento, porque, né, eu comecei falando da palavra, mas estou mergulhado no pensamento, mas é que a nossa palavra, ela brota do pensamento. Então, o cuidado, a disciplina com o nosso pensamento, a higiene com aquilo com os nossos hábitos, para que nós produzamos bons pensamentos, impacta diretamente nas nossas vidas. Diretamente. E não só nas nossas vidas, mas também na vida daqueles que nos rodeiam, porque todos vão receber esse fluxo eletromagnético que brota de todos nós. Vai influenciar, inclusive, no nosso ambiente. Muitas vezes, né, aqueles que têm mais sensibilidade chegam no ambiente e percebem, mas esse ambiente está meio carregado, né, meio pesado, como a gente diz. O que é isso? Senão o depósito de energias eletromagnéticas de natureza negativa, né? Basta que se mude, então, as propriedades, né, que se neutralize esse fluxo negativo com fluxo positivo, para que esse ambiente, então, volte a ser um ambiente, né, mais saudável para todos nós. Quantos de nós imantamos os nossos lares, os nossos ambientes de trabalho, o nosso veículo automotivo
com pensamentos negativos, a partir de brigas, a partir, né, de brigas silenciosas, né, de lamentações, e nós vamos ali, ó, carregando, sujando, tornando o nosso ambiente tóxico, e isso é física. Ondas eletromagnéticas não são algo transcendental, mas sim são fenômenos físicos estudados, inclusive as ondas eletromagnéticas que brotam do pensamento são estudados, existem, né, os equipamentos que mapeiam as nossas ondas cerebrais e conseguem, inclusive, captar, né, o ciclo, o fluxo dessas ondas. Então, nós não estamos falando aqui de algo que existe no além. Não, faz parte da nossa vida. Né? As leis físicas, elas explicam não só essa matéria grosseira, condensada, que nós experimentamos durante a reencarnação, mas também regram, né, a matéria mais quintessenciada, a matéria mais sutil, a matéria que está no âmbito do plano espiritual. Aliás, hoje, né, com o estudo, com o aprimoramento aí da compreensão da física quântica, cada vez isso é mais explicado e fica mais natural para todos nós. Ainda temos muitas conquistas pela frente, mas já conseguimos perceber muito como estes processos ocorrem. Então, a higiene no nosso pensamento, ela é extremamente importante para definir a nossa saúde física, a nossa saúde emocional também, né? Nem precisamos dizer. Aliás, a saúde física, ela está totalmente dependente da nossa saúde emocional. Tanto é que em épocas de pandemia, não é? Provavelmente, aí eu vou dizer provavelmente, porque eu não tenho uma base segura para dizer, mas provavelmente, aqueles que não se fixaram na doença, aqueles que acabaram, né, não se aterrorizando e baixando, né, adquirindo aí até uma baixa autoestima, eles acabaram não influenciando negativamente o seu sistema imunológico. Né? Tanto é que provavelmente aqueles que pensaram assim, não, eu não vou pegar, o vírus existe, é extremamente contagioso, mas eu não vou pegar. E se pegar vai ser fraquinho. Provavelmente eles tenham fortalecido, pelo seu pensamento, toda essa engrenagem orgânica que tem laços, que está completamente enraizado no corpo perispiritual, que é o perispírito, que sofre uma influência do pensamento ainda mais intensa. Né? Então, eu penso, atuo diretamente sobre o meu perispírito está enraizado molécula a molécula com este corpo orgânico e ele vai receber, então, o influxo do nosso pensamento. Então, eu penso assim, eu não vou pegar Covid. Se eu pegar, vai ser fraquinho, papapá. Ela existe, não é uma atitude negacionista, mas é uma atitude de manutenção da sua saúde, né? E provavelmente tenha estimulado o seu corpo a reagir bem ao vírus, né? Se efetivamente foi contaminado. Então, o quanto isso interfere positiva ou negativamente nos nossos atos. O nosso pensamento, ele também trabalha dentro do campo de sintonia, né? Então, as ondas eletromagnéticas, elas sintonizam com outros campos eletromagnéticos que têm a mesma frequência, mesmo tamanho de onda, enfim, né? É a lei dos afins, é a lei da sintonia. Pensar positivamente atrai para nós coisas positivas. É um imã. Pensar negativamente, igual, da mesma forma. Até mesmo aquilo que a gente fala, e claro, né? Se eu falo é porque eu pensei, eu não preciso nem verbalizar. Mas aquilo que a gente fala, digamos assim, então foi verbalizado, ou mesmo só pensado, influencia até mesmo no nosso estado de espírito, positivo ou negativamente. Eu trouxe aqui algumas palavras, o pessoal lá que estuda um pouco de neurolinguística sabe, né, o quanto é importante a colocação das palavras.
Trouxe aqui alguns exemplos para a gente não esquecer. Olha como é diferente. Aliás, me digam se é igual ou é diferente falar dessa ou daquela forma. Eu falar, eu não sou capaz. Eu não sou capaz de fazer uma exposição pública. É a mesma coisa que eu dizer, eu vou conseguir fazer uma exposição pública? Eu digo assim, eu não sou capaz de fazer uma coisa. Mas eu posso dizer assim, não, eu vou conseguir fazer uma coisa. Eu estou enxergando o mesmo problema, mas de uma forma eu estou dizendo que eu não sou capaz. Eu até vou tentar, mas eu não sou capaz. Da outra, eu dizer, não, eu sei que é difícil, mas eu vou conseguir. Talvez nesse outro exemplo vai ficar mais fácil. Eu não estou doente. Ao invés de eu dizer eu não estou doente, como eu poderia dizer? Quando eu digo eu não estou doente, eu estou frisando o quê? A doença. Eu estou lembrando da doença. É diferente de eu dizer eu estou saudável. Quando eu digo eu estou saudável, eu nem lembro da doença. Eu lembro, eu estou sadio, saudável. Agora, se eu disser o seguinte, como é que tu estás? Eu estou bem, eu não estou doente. A gente até já diz isso meio que, se fragilizando. Não, eu estou bem, eu não estou doente. Parece até que a pessoa estava doente, já teve, ou parece até que ela está caindo na doença. Mas perguntar, como é que tu está? Eu estou saudável. Nossa, a visão é outra. A gente se comporta de uma forma diferente. Se eu disser assim, hoje eu não vou errar, eu estou enfatizando o quê? O erro. Como é que eu vou dizer então? Hoje eu vou acertar. Vejam como é diferente a maneira como nós nos postamos diante de um quadro. Hoje eu vou acertar. É muito, mas muito diferente de eu dizer, hoje eu não vou errar. Então vejam, a própria elaboração do nosso pensamento, ela vai nos projetar para um lado ou para outro lado. O quadro é o mesmo, é a maneira como eu estou me portando diante daquele quadro. Isso é tão importante, é uma coisa tão simples, mas que propicia uma correção de tantos hábitos que nos são prejudiciais, que certamente vale muito a pena a gente se socorrer de bons livros, de bons materiais que nós encontramos na internet de forma, aliás, abundante, que nos permitem modificar simples comportamentos, mas com grande impacto na nossa vida. Palavras pessimistas, críticas destrutivas e julgamentos vão nos levar a quê? A atrairmos aqueles que pensam da mesma forma, vão nos levar a quê? A irradiar, a modificar as propriedades do fluido cósmico universal que está ao nosso entorno, que vão atingir diretamente o quê? O nosso perispírito, o nosso corpo orgânico e assim por diante. O contrário também. A força das palavras, a força do pensamento, nós estamos falando das palavras, é tão importante que nós lembramos aqui palavras que Jesus disse. O que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas aquilo que sai da boca, isso é o que contamina o homem. O que sai da boca? Aquilo que nós pensamos. Isso é o que contamina o homem. Lembro dessas passagens de Jesus, Quando perguntaram para ele, mas não vai lavar as mãos, que é o hábito e tal, repreendendo ele, disse, não, isso não é o alimento que vai me fazer mal. O que faz mal ao homem é aquilo que sai da sua boca. Uma outra frase dele, a boca fala do que o coração está cheio. Está lá em Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45. E a gente dá aquilo que a gente tem. Muitas vezes a gente até se decepciona com o outro, achando que o outro tem mais.
né? Mas ele não tem, ele dá aquilo que ele tem, eu dou aquilo que eu tenho. Então, se da minha boca não saem palavras positivas, não saem palavras construtivas, palavras que fazem o bem, é porque o meu coração ainda não está cheio disso. Ainda está cheio de outras mazelas, mas que nós vamos aos poucos nos libertando. Agora, uma coisa muito importante, o que define isso? Né? O que define isso o nosso modo de ser. O nosso modo de ser define o nosso modo de pensar. Ele está muito ligado com as nossas escolhas diárias. Vamos lá. No mundo, na era da informação, num mundo de uma enxurrada de informações que ocorre a cada minuto da nossa vida. Qual a influência que essas informações provocam no nosso íntimo? São informações boas ou são informações tóxicas? Quando eu pego meu aparelhinho de telefone, né, meu smartphone, meu celular, e lá eu fico correndo o meu dedinho, que tipo de informações eu estou selecionando para impactar diretamente no meu modo de sentir? Informações positivas ou informações negativas? Ah, mas eu preciso estar informado. Qual o impacto dessa informação? Qual a importância dessas informações no meu dia a dia? Na minha construção enquanto espírito imortal. Ah, mas eu preciso saber que do outro lado do mundo houve uma chacina, houve um fuzilamento, houve um atropelamento, um esquartejamento. Eu preciso saber que há um grande movimento político. Eu preciso saber que há uma grande especulação econômica em âmbito mundial. Eu preciso efetivamente disso? Eu preciso viver neste mundo, mas não de forma mundana. Não foi isso que Jesus nos disse? Não é isso que nós encontramos nas obras espíritas? Isso efetivamente é importante para mim enquanto espírito. A maior parte, mas bota maior nisso, das informações que nós recebemos durante um dia são absolutamente descartáveis na nossa vida. Não servem para nada e a maior parte delas são extremamente tóxicas para o nosso modo de ser e alteram diretamente na nossa estrutura, na nossa saúde, né? Tanto é que há um grande alerta hoje em âmbito mundial, não é? Que é a próxima grande epidemia, né? A gente vinha no carro falando, né, do alerta que o câncer, né, tá aumentando cada vez mais, enfim, mas é a epidemia da fragilidade emocional, né? Todos nós vivemos isso, há uma instabilidade emocional muito grande, agravada por esse momento muito especial que nós temos. Mas é um momento de transição, não esqueçamos jamais disso. É um momento de grande evolução tecnológica, mas de grandes desafios do ponto de vista do espírito. E aí, né, no momento em que nós somos mais seletivos, nós começamos a perceber, inclusive, as bandeiras que nós levantamos. E como espíritas, nós precisamos estar muito atentos em relação a isso. O espírita segue o modelo moral nos deixado por Jesus, não é isso? Nós somos cristãos, seguimos o caminho de Jesus. Jesus pregou o quê? O amor, a paz. Isso é incontestável, tanto na fala quanto nos exemplos que ele nos deixou. É incontestável. Jesus veio aqui para consolidar o amor como a maior lei. O procedimento amoroso como o único caminho para nós estarmos em harmonia com as leis de Deus, que se resumem na lei do amor. Então, nós deveríamos pautar a nossa vida em cima da lei do amor, seguindo o que Jesus falou. O amor importa, inclusive, no comportamento
que ele observou, ressaltou muito lá do Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos, os pacíficos, os pacificadores. Alguém discorda disso? E quando nós damos o nosso like, ou quando nós fazemos o comentário, lá naquele sitezinho, ou mesmo damos o nosso ok e até encaminhamos ou reencaminhamos uma mensagem que nós recebemos pelo nosso WhatsApp, dizendo assim, ó, o ser humano brasileiro tem que ter o direito de portar uma arma de fogo, de ter uma arma de fogo em casa, porque ele tem que ter o direito de defender a sua vida, a vida da sua família, a sua propriedade, mesmo à custa da vida do outro. Aí a gente lembra se isso está adequado ao que Jesus falou. Jesus disse, se alguém lhe bater em uma face, ofereça outra. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. Não é isso? Em toda a fala de Jesus, ele buscou, ele deu exemplo e ele falou da mansuetude, da paz, da pacificação. Então, quando a gente dá o nosso ok para um movimento desse, a gente não está sendo cristão. Quando a gente diz o seguinte, olha, no próximo dia 7 de setembro a gente tem que ir para a luta, para a rua e tem que quebrar tudo, porque a gente tem que ter um país melhor. Mas se Jesus estivesse conosco, nos liderando neste momento, ele quebraria alguma coisa? Jesus não foi um subserviente. Não foi. Ele lutou, ele enfrentou as mazelas da sua época, 2000 anos, que eram muito piores, aliás, que as nossas, que a que nós temos hoje. Mas ele enfrentou de uma forma sábia, com palavras, com atitudes, buscando na consciência de cada um, extraindo da consciência de cada um aquilo que é efetivamente certo. Não pegou em armas. Tanto é que isso, foi a grande desilusão para o povo judeu, que esperava um líder que chegasse aqui e pudesse liderar os exércitos e eles pudessem, então, se libertar do jugo dos romanos, enfim, alcançar aí a prosperidade. Mas ele disse, meu reino não é deste mundo, meu reino é outro, Essa briga terrena aqui não tem nada a ver comigo enquanto líder de vocês. Eu vim aqui para deixar o exemplo e, efetivamente, nos governa as atividades no planeta Terra desde a sua formação. Mas essa bagunça que ainda nós provocamos pelas nossas imperfeições nada tem a ver com Jesus. Ele, aliás, ininterruptamente nos traz as suas bênçãos, a sua inspiração para que a gente tenha construa um mundo mais organizado. Então vejam que no nosso dia a dia nós somos tão provocados a lançarmos um pensamento, quer por aquilo que nós nos manifestamos, porque a palavra não é só verbal, A palavra é aquilo que a gente tecla também. A palavra é aquilo que a gente encaminha, é a mensagem, é da mensagem que nós estamos falando. E hoje nós temos uma facilidade gigantesca de propagar essas informações para um número de pessoas que muitas vezes nós não temos nem ideia de quão grande possa ser. No momento que nós lançamos algo lá, nós fazemos um comentário numa rede social, esse comentário ele poderá ser lido por milhares, por milhões de pessoas, por pessoas que vivem nos 4 cantos da Terra. 4 cantos não, porque dá a ideia de ter terra plana, Vamos em qualquer lugar da Terra, Então, qualquer informação que a gente lance hoje, a gente está afetando o outro. Mas não afeta porque ninguém dá bola. Afeta sim, porque uma mensagem daqui, reforçada por uma mensagem dali, reforçada por uma mensagem de lá, ele vai gerando o quê? Instabilidade emocional, ele vai gerando convicções naquele que recebe. É aquela coisa, uma inverdade
repetida por inúmeras vezes, ganha a aparência de uma verdade. E assim são os instrumentos que as redes sociais nos permitem hoje. Então, vejamos todos a ferramenta que nós temos na mão para não só provocarmos a saúde ou a doença em nós mesmos, naqueles que estão diretamente junto conosco no nosso convívio, mas também na própria transformação do mundo. Porque as minhas palavras, as minhas informações, aquilo que eu expresso pelas mais diversas formas, elas impactam nas pessoas que compõem este mesmo mundo. E eu posso contribuir para a construção de um mundo melhor, ou eu posso estar contribuindo para um mundo pior. São as minhas opções somadas às opções de todos aqueles que estão nesta grande rede, neste grande emaranhado, do qual nós vivemos. Não só pelo cruzamento das nossas ondas eletromagnéticas, pelo cruzamento das nossas redes, pela rede mundial de computadores, enfim, por todo esse fluxo em que nós estamos mergulhados. E aí não esqueçamos que a doutrina espírita nos diz que nós somos co-criadores, ou seja, a partir da aquisição de novas habilidades, a partir da aquisição de novas aptidões, nós vamos contribuindo aos poucos para a construção de um mundo. Então somos co-criadores com Deus. Deus é o grande criador, mas as inteligências, nós somos criadores. Eu sempre falo, muitas vezes até sou um pouco repetitivo. Como que eu sou co-criador? Se eu quero ter uma casa boa, agradável, independente se ela é simples materialmente ou não, eu tenho que agir para que ela seja assim, Eu vou limpar, vou tornar agradável, vou botar um vaso de flor, vou mantê-la agradável. Eu estou criando o meu ambiente doméstico. Eu quero ter uma rua ideal, aquela rua dos meus sonhos, eu posso contribuir com a minha rua. Posso chegar ali na minha calçada, mantê-la limpa, pintadinha, eu não preciso esperar a prefeitura para isso. Posso plantar minha árvore, posso plantar minha flor, eu posso contribuir para que meus vizinhos tenham também maiores recursos. Eu estou criando a minha rua. Eu quero ter uma cidade melhor? A mesma forma, como que eu vou auxiliar a minha cidade, meu estado, o meu país e assim o planeta Terra? Nós é que criamos. Não existe um ser que chega de fora e modifica as coisas. Se a Terra vai passar para uma fase melhor, é porque nós assim faremos. Nós é que construiremos um mundo melhor. Essa é a nossa função co-criadora. E quando tivermos dúvida como fazermos isso, mas eu não sei escolher, eu não sei ainda tomar as decisões, usemos a regra de ouro que nos deixou Jesus. Quando perguntaram a Jesus, mestre, qual é o maior mandamento? Jesus disse, já está escrito, está lá nos 10 mandamentos, é o primeiro, Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando ele diz amar a Deus, ele está dizendo o quê? Amar a toda a obra divina. Então, está aqui, isso é a obra divina, a natureza é a obra divina, nosso próprio semelhante faz parte da obra divina. Então, tratar a obra divina, o contexto onde nós estamos inseridos de uma forma respeitosa, harmônica, significa amar a Deus. E o segundo mandamento, ressaltou Jesus, amar o próximo como a si mesmo, fazendo ao outro o que gostarias que o outro te fizesse. Nesses 2 mandamentos, arrematou Jesus, está toda a lei, todos os profetas. O que ele quer dizer com isso? Se nós ficarmos só com esses 2 mandamentos, nós já teremos uma regra, um caminho, uma fórmula para aplicarmos no nosso dia a dia, errarmos menos, termos menos sofrimentos e um dia chegarmos à verdadeira felicidade. Que utilizemos bem todos esses recursos que Deus nos dá, cada vez com mais consciência e mais responsáveis por essa função co-criadora.
Agradecido, então, por essa oportunidade. O programa Vinha Espírita é exibido no canal Liberdade Solidária, sempre aos domingos, no horário das 20 horas. Se você gostou de algum dos nossos vídeos, não esqueça de deixar o seu like. E se desejar, faça seus comentários sobre a nossa programação.